Ainda sem saber quando poderá receber os atletas para treinamentos, o São Paulo analisa as mudanças que fará em seu CT na Barra Funda para receber os jogadores quando houver autorização das autoridades de saúde paulista. O clube deverá seguir normas comuns a outros clubes em que o futebol já foi retomado após o início da pandemia do coronavírus. Os jogadores deverão se deslocar ao CT em veículos particulares sozinhos. Lá não terão áreas internas à disposição para se trocar ou tomar banho após o treino. Equipamentos de academia a princípio serão deslocados em uma área aberta no CT, provavelmente um local então reservado à imprensa. Não há por enquanto previsão de abrir as atividades aos jornalistas. Algumas grades que separarão os campos do CT também podem mudar de posição para definir o fluxo de entrada e saída dos atletas de cada local. O plano da Federação Paulista de Futebol para a retomada do estadual é de confiar as delegações de cada clube em concentração após uma bateria de testes. Os jogadores sairão da concentração para jogar e voltarão ao local no mesmo dia. O São Paulo ainda analisa o cenário, mas é possível que o clube utilize o CT de Cotia das categorias de base para esse confinamento. O local é o mais afastado e tem ótima estrutura, além de estar vazio, já que os atletas da base foram dispensados durante a pandemia. Na hora de analisar o elenco do São Paulo para 2020, Diniz fez questão de contar com Brenner. Para o treinador, garoto de 20 anos tem recursos técnicos que o fazem ser importante dentro do time. Rápido e habilidoso, ele poderia ser trabalhado até mesmo como uma opção para mudar o ritmo de uma partida quando necessário. Essa não foi a primeira vez que Diniz mostrou apreço pelo estilo da jovem promessa. Quando dirigiu o Fluminense no ano passado, ele indicou a contratação do garoto, que acabou sendo emprestado pelo São Paulo aos cariocas até o fim da última temporada. No Rio de Janeiro, Diniz perdeu o emprego e Brenner não vingou. Neste ano, o técnico repetiu a dose e quis o atacante em seu elenco. O treinador passou a acompanhar mais de perto o pupilo quando Dorival Júnior era o responsável por dirigir o São Paulo em 2017. Na época, por causa da amizade com o então comandante do São Paulo, Diniz passou a frequentar o CT da Barra Funda e virou até uma espécie de auxiliar informal de Dorival, afinal os dois trocavam muitas ideias e conselhos. Não é por acaso, Dorival também é um apreciador do estilo do jovem. Justamente com ele no comando, o garoto teve o melhor rendimento pelo time principal. Brenner subiu ao profissional pelas mãos de Rogério Ceni em 2017. Como o garoto tinha apenas 17 anos, alguns acreditaram que ele havia queimado etapas no processo de amadurecimento. Já no time principal, ele viveu períodos de certa instabilidade emocional, como quando recusou voltar para a base para disputar algumas partidas pelo time sub-20 para ganhar ritmo. Em 2018, nessa temporada, ele fez um único gol no empate com o Novo Horizontino quando substituiu Alexandre Pato pelo Paulistão. A diretoria do São Paulo não conta com a permanência de Antony depois do dia 1 de julho, data marcada para ele se tornar jogador do Ajax. A indecisão sobre o futebol na Holanda abriu a possibilidade de o jovem de 20 anos ficar no Brasil por pelo menos mais um mês, mas as conversas entre as partes indicam que isso não vai ocorrer. Acho muito difícil, a não ser que haja alguma determinação da Federação Holandesa sobre começar um pouquinho mais tarde. Por enquanto, a sinalização que existe é que eles terminaram o campeonato holandês exatamente para que o novo campeonato comece no prazo, que é em agosto. E se começar em agosto, a pré-temporada é em julho. Em julho ele estará lá, disse Pássaro. A próxima temporada ainda não tem uma data oficial para começar, mas o Ajax já trabalha com a ideia que seja em agosto e por isso deseja que Antony inicie o processo de adaptação o mais rápido possível. Enquanto isso, o staff dele cuida das questões de mudança. Antony encerra sua passagem pelo São Paulo com 52 jogos como profissional e 6 gols marcados. Nesta temporada, ele trocou a camisa 39 pela 11. Ele entrou em campo apenas 4 vezes, porque defendeu a seleção brasileira sub-23 no pré-olímpico da Colômbia em janeiro. Sua última aparição foi na vitória por 2-1 sobre o Santos pelo Paulistão com os portões fechados.